Oi, hoje a gente vai dar uma olhadinha em regência verbal, ok? Vamos lá então. Regência verbal é a relação de um verbo sobre seus complementos, ou seja, um verbo e seu termo regido. Alguns verbos da língua portuguesa exigem complementos, que são chamados de verbos transitivos. Eles podem ser transitivos direto, quando eles transitam livremente para o complemento sem preposição, ou transitivo indireto, quando vem uma preposição logo após o verbo. É nessa situação de regência, de transitividade, que a gente vai dar uma olhadinha, ok? Vamos lá então. Em alguns casos, a variação da regência provoca uma alteração de sentido. Tem alguns verbos que têm dupla regência, como o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver, de enxergar, ele é um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Nós vamos ver em seguida. No sentido de assistir, de dar assistência, o médico assistiu o paciente, ele não exige a preposição. Então é importante o quê? Que a gente sempre olhe a semântica do verbo, o sentido dele. O que ele está dizendo dentro daquele contexto? Dependendo do sentido, ele vai ou não pedir preposição. Isso só acontece em alguns verbos. Outros verbos, por exemplo, eles exigem a preposição sempre. Daí não é uma questão de semântica, é questão de regência mesmo. Vamos adiante. Aqui nós temos alguns verbos. O aspirar. O aspirar é um desses verbos que possuem duas regências. Aspirar no sentido de absorver, inspirar, respirar, ele não exige preposição, ele é transitivo direto. Ou seja, a professora aspirou o ar da manhã, sem preposição, verbo transitivo direto. No sentido de desejar, almejar, eu aspiro a uma boa nota. Notem que eu falei a, exige a preposição a no sentido de desejar. Olhem o exemplo aqui. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas, no sentido de inspirar, respirar. No exemplo de baixo, o vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Obrigatoriamente, esta preposição deve aparecer na frase logo após o verbo, porque ele é um verbo transitivo indireto no sentido de pretender, desejar. Novamente, a questão semântica aí. Mais uma olhadinha. O assistir que eu falei para vocês anteriormente. Nós temos o verbo assistir, estar presente, presenciar, sentido de ver, enxergar. Ontem assisti a um filme. Observem a preposição a completando o sentido do verbo assistir. Eu assisti ao jogo de futebol. Embora na coloquialidade, na linguagem oral, não se use a preposição a, mas faz parte da língua culta e tem que cuidar na escrita, ok? Ele pode ser um transitivo direto ou transitivo indireto, no sentido de acompanhar e prestar assistência. O médico assiste o doente ou ao doente. Ele é bitransitivo, tanto faz um caso como o outro. E ele pode ainda ser um verbo intransitivo no sentido de residir. Morar não é muito usado, mas pode aparecer. Minha comadre assiste em Santos. Ele exige ali uma preposição em Santos, que é um adjunto adverbial. O verbo é intransitivo, mas quando eu falo em lugar, eu estou falando de adjunto adverbial. Então, a preposição utilizada é a preposição em, ok? Verbo chamar. Ele é transitivo direto no sentido de convocar. Chamem a polícia. Notem que não tem crase, é somente um artigo. Poderia colocar chamem os policiais, para efeito de clareza. Transitivo indireto no sentido de invocar. Exige a preposição por. Notem um exemplo. O pai chamava desesperadamente pela filha. Preposição per mais artigo a, pela filha. Transitivo direto ou transitivo indireto. Cognominar, qualificar, denominar mais predicativo do objeto. Chamava-o irresponsável. Predicativo do objeto. Aquele termo que qualifica o sujeito. Chame-o irresponsável. Chame o, pronome oblíquo, que significa ele, né? Chame-o irresponsável. Chamava-o de irresponsável. Então, nós temos aqui um objeto direto e o predicativo do objeto. E aqui nós temos um objeto direto e um predicativo somente com preposição. Então, vale as duas formas aí nesse caso, ok? Mais alguns verbinhos, chegar e ir. Esses verbos são intransitivos, porém, tem que tomar um cuidado. Quando nós fazemos aquelas perguntas, onde, como, quando e por quê? Sempre que nós fazemos essas perguntas, nós temos um adjunto adverbial, que é aquele termo que indica uma circunstância, de modo, de tempo, né, de lugar.
Os verbos intransitivos, que são aqueles que não transitam na frase, não exigem complemento, eles têm uma ideia completa, o seu sentido é completo, eles não exigem uma preposição para completá-lo, mas eles exigem uma preposição para indicar uma circunstância. Então, tanto chegar como o verbo ir, eles vão exigir uma preposição de lugar, vai indicar lugar, né? Mas vai exigir uma preposição, não no objeto, não no complemento, mas no adjunto. Observem, cheguei, quem chega, chega, verbo intransitivo. Eu cheguei, não precisa de complemento. Onde? Olha a pergunta do adjunto adverbial. Ao cinema, eu estou indicando um local, um lugar. Então, esse a foi exigido por quem? Pelo adjunto adverbial, embora o verbo seja intransitivo, ok? Aqui, vou ao cinema 2 vezes por semana. Quem vai, vai. Eu vou. Onde? A pergunta novamente, onde? Ao cinema. Indicou lugar, adjunto adverbial. Quem exigiu o a? O verbo exigiu o a, mas juntamente com o adjunto adverbial. O que é importante? Não confundir adjunto adverbial com objeto indireto. Alguns adjuntos adverbiais, como os que acompanham os verbos chegar e ir, eles exigem preposição, obviamente, mas não são complementos verbais. Complemento verbal é objeto indireto. Complementa o sentido do verbo. Adjunto adverbial indica circunstância, tá? Quando o aluno pede, professora, posso ir ao banheiro, ele está usando de forma correta. E não é ir no banheiro, é ao banheiro. Por quê? Quem vai, vai a algum lugar, ok? Espero que vocês tenham entendido e não se enganem, ok? Vamos lá. Esquecer e lembrar. Esse verbinho, os dois, eles podem ser tanto transitivo direto como transitivo indireto. Quando eles forem pronominais, ou seja, tiver um pronome oblíquo acompanhando tanto esquecer como lembrar, eles vão exigir preposição e serão, então, automaticamente transitivo indireto. Por exemplo, eu me esqueci do caderno. Me, pronome oblíquo. Se eu usei pronome oblíquo, pronominal, ó, eu me esqueci, obrigatoriamente eu tenho que usar a preposição do, que é uma contração de preposição de mais artigo o do caderno. Se eu dissesse eu esqueci, sem pronome, eu esqueci o caderno, sem preposição. Observem um exemplo. Que chateação, esqueci, não tem pronome, ó, não tem eu me esqueci. Esqueci somente o verbo, o nome dele, objeto direto, verbo transitivo direto. Observem o de baixo. Esqueci-me, pronome, do livro. Eu estou usando o exemplo da primeira pessoa do pronome oblíquo, me, mas isso vale para todas as pessoas. O te também, tu te esqueceste do caderno, tá? Qualquer pessoa dos pronomes oblíquos ou pronomes pessoais do caso reto, se aparecer o pronome oblíquo ali, obrigatoriamente tem que aparecer a preposição, certo? Só recapitulando, quando não tem pronome, não tem preposição. Apareceu o pronome, obrigatoriamente a preposição. Se tem preposição, ele é transitivo indireto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a parte de regência. Nós daremos continuidade a essa aula, ok? Tchau, tchau!